Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem, esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, nesta quinta-feira, dia 12 de fevereiro. Ontem eu celebrei os meus 14 anos de vida sacerdotal, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Estou passando aqui para agradecer as inúmeras mensagens que eu recebi, os comentários carinhosos, as ajudas, os presentes. Muito obrigado de coração. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês com tudo aquilo que vocês mais precisam, tá bom? Vamos hoje abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 30. Marcos capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 30. Hoje a igreja reza pela conservação da paz e da justiça. Vamos ao Evangelho, que diz assim: Naquele tempo Jesus saiu e foi à região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabaste de dizer, podes voltar para a tua casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, há alguns anos atrás eu fiz algumas vezes o retiro inaciano, os exercícios espirituais de Santo Inácio, que são 7 dias de silêncio profundo. E uma das coisas que Santo Inácio nos orienta é a gente usar a imaginação. Usar a imaginação quando a gente estiver lendo o Evangelho. É como se mentalmente eu usasse a minha imaginação para entrar na cena do Evangelho. Interessante que quando eu estava meditando, preparando aqui esse vídeo, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, parece que é como se eu estivesse realmente vendo essa cena dessa mulher que era uma mulher pagã. Ela não era judia. Ela não estava dentro daqueles parâmetros, dos padrões religiosos que eram muito fortes na época de Jesus. Era uma mulher pagã. Mas ela ouviu falar de Jesus, ouviu falar sobre tudo aquilo que Jesus estava fazendo e foi até ele. E ela pede que Jesus cure, né? Que Jesus liberte a sua filha daquele demônio. E parece que Jesus ele tinha aqui um plano pastoral. Jesus ele tinha um plano pastoral. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para aquelas pessoas, aquele povo seleto, aquele povo escolhido. Mas aquela mulher surpreende Jesus. Ela diz: É verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos, era assim que era tratado os pagãos, também comem as migalhas que as crianças deixam cair. Que bonito, gente, que forte. Essa mulher não desistiu. Ela nem mesmo se sentiu ofendida, porque Jesus, né, chamou de cachorrinhos. Ela precisa da cura. Minha mãe fala, né, quem precisa se estica. E ela se estica ali, ela vai profundamente, toca o coração de Jesus, a tal ponto de Jesus mudar o plano pastoral dele. Olha que bonito. Jesus tinha um plano pastoral e aí, vendo a fé daquela mulher, ele muda esse plano pastoral. Ele alarga esse plano pastoral. É tão bonito isso, gente. É tão forte isso. É tão sugestivo isso para nós.
Nós que muitas vezes somos de igreja, somos de pastoral, somos de grupo, somos de movimento, e na hora que a gente precisa ter fé, a gente não tem. A gente duvida de Deus, a gente reclama de Deus, a gente até blasfema muitas vezes. Onde é que está Deus? Por que não me escuta? Essa mulher nos ensina, ela nos dá aula, ela chama a nossa atenção para dizer que a gente precisa buscar e ter fé. Jesus diz, porque pelo que tu acabaste de dizer, vá para casa, sua filha está liberta. Sua filha está liberta. Eu peço muito a Deus a graça de ter uma fé assim, uma fé sincera, uma fé genuína, uma fé que agrada o coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, em sua infinita bondade, com o seu grande amor, vos abençoe, vos guarde, vos ilumine e vos proteja. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Coloca aqui nos comentários, Senhor, aumenta a nossa fé. Até amanhã, se Deus quiser.